E aí, Márcio? E aí, Igor? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Maravilhosamente bem. É mesmo? E você? Tudo bem. Por que você já tá querendo rir? Nem começou ainda? Já quer soltar uma piadoca? É que antes de começar a gravação, os caras já começam na piada, que aí fica difícil. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio aqui no canal O Que Sei sobre Tigres e Dragões. E o papo hoje vai fazer a gente viajar bastante. Vai fazer a gente fazer uma conexão aí, na verdade, entre Brasil e China, Brasil, China, Taiwan, uma pegada da gente discutir um pouquinho as diferenças ou os pontos similares de treinar Kung Fu e treinar Tai Chi aqui no Brasil e treinar lá na China ou em Taiwan. Acho que é uma temática. Que inclusive é uma sugestão Isso. de um inscrito. Certo, Igor? Certo, é isso mesmo. Quem é o inscrito? É o Marco. Marco. Marco, Tudo bem, tá vendo como tudo que a gente escuta a nossa audiência? Opa, Então, sabe a gente tudo. aproveita o seguinte para dizer, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas, tá bem? E coloquem sugestão, escrevam pra gente dando sugestão de temas que vocês querem que a gente bata um papo aqui. E o que vocês querem Isso, ouvir? São exatamente. coisas polêmicas? Podem ser coisas polêmicas. Pode. O que é melhor uma coisa que a outra? Quem ganharia uma briga? A gente podia fazer a gente poderia fazer um episódio só de viajar assim, quem que, em lutas hipotéticas, quem que venceria um ou outro? Sei lá, Bruce Lee ou Dave Carradine? Você Sabe? ganharia, Então, com certeza. Não sei. Não, Fica pra- David ia se você- ganhar só aqui, ó. Não, Se Só você na- quer, isso aí. Se você quer ver esse episódio, deixa seu comentário aqui embaixo. Entendeu? Mas esse aí podia ser um bom episódio. Vamos discutir boa. depois. Vamos Vocês lá? vocês já treinaram... Bom, né? Vocês treinaram já na China, né? Mas é esse o foco aqui? É tipo uma temporada lá ou é o sistema de ensino? Acho que o sistema de ensino. Eu acho que pode ser as duas coisas, né? A gente podia dar uma pincelada Mas pelas acho que duas coisas. acho que antes de falar um pouco sobre as diferenças, acho que a gente precisa falar um pouco como é treino nas maiorias das escolas aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E aí eu acho que até o Gil pode colaborar. Se a gente falar como eram os treinos lá quando a gente Nos começou, anos 90. ele era muito focado na parte física, assim, né? Tinha uma coisa muito militar, do Mas exército. você acha que ele era muito focado? Eu lembro que tinha uma divisão que era mais ou menos assim, 1 hora de aula, parte física, que era bem inspirado, inclusive, em exercícios do exército. Muita flexão de braço, Isso é abdominal. década de 80. Deve ter um resquício ali da ditadura. Tinha uma, E né, aí, devia ter a outra história. 1 hora era a parte técnica. É que também, no caso, deve ter isso, mas no caso, por exemplo, lá quando eu comecei na Academia do Mestre Amaral, o Mestre Amaral era militar, né? Sim. Então você já vem carregado de uma consciência do esporte voltado para o militarismo mesmo. É isso que eu quis né? dizer com a ditadura, assim, aquela coisa bem rígida, sabe? De ensinamento militar, né? Sim. Não, inclusive a gente tinha várias regras de só pode treinar de meia branca, não sei se tinha lá na sua escola, mas só podia treinar de meia branca, se você chegasse com camisa furada. Inclusive o professor ia chegar e ia rasgar a sua camisa aqui, E mandava voltar. mandava embora. Calça maçarocada, amassada. Então era Não vai longe. O meu mandava professor voltar. de trompete, ele começou em banda marcial. O ensinamento dele também era militar, cara. Ele falou, não, mas não tá saindo esse agudo. O professor chegava e empurrava a cabeça dele contra o trompete pra sair mais agudo. Era uma coisa cultural. Mas, por né? exemplo, mas no caso, ainda falando da questão de exercícios físicos, quando eu fui a primeira vez para Taiwan, né, lá na academia do nosso mestre, eu percebi que alguns exercícios físicos eram mais tradicionais chineses. E aí é muito louco, porque hoje, por exemplo, você que é praticante de CrossFit, o pessoal faz muito exercício de levantamento do peso, com kettlebell, né? E na China antiga se fazia tudo isso, por exemplo, do CrossFit, com os pesos de cimento, alguns exercícios específicos do Mapu. Então, quando eu cheguei a primeira vez lá na Academia do Mestre, em Taiwan, se treinava assim a parte física, mas num conteúdo mais a par da aula em si, e eram tudo esses aparatos bem arcaicos. Então eram os blocos de cimento. E a maior diferença que eu vejo para quando eu comecei a treinar Kung Fu, que o exercício físico era uma coisa bem calistênica da ginástica ocidental. Então é muito polichinelo, muito abdominal, muita flexão de braço. Flexão de braço. Né? E lá em Taiwan, quando eu cheguei, era levantar esses blocos de cimento, joga para cima, equilibra.
Então tinham alguns exercícios mais específicos dentro da arte marcial que era muito diferente da ginástica Que a gente vê em filme do pessoal carregando balde de água assim tipo aquele do num tempo bastão. Isso, exatamente. Mas eu queria, deixa eu só dar um passo para trás ainda nessa referência dos anos 80, 90 e dessa ideia de um estímulo físico com características militares. Eu acho que tinha uma outra coisa nessa época que tinha bastante luta. A gente fazia bastante luta. Então tinha o treino físico forte, tinha os treinos de taulus, que a gente falava cati, enfim. Mas tinha bastante luta. Então esse treino mais forte para você tonificar e músculo e tudo mais, tinha uma conexão também com, em algum momento você vai fazer treinos de luta com seu irmão de treino, com a sua irmã de treino ali. Então tinha também essa conexão. E aí voltando lá para a China, eu fui para Taiwan também algumas vezes, fui com o Márcio também. E quando eu fui para Vila Shen para treinar Tai Chi, eu vi lá na escola do mestre Zitian muito treino semelhante a esses treinos dos anos 90. Muito treino de corrida, muito treino de flexão de braço, muito treino de você levar o outro meio de canguru, assim, para dar mais tônus para as pernas. Então, algumas coisas que até hoje é feito lá na Vila Shen tem essa relação com esse modelo de aula que a gente foi iniciado no Kung Fu. Sim. Então, isso para mim foi uma coisa interessante. Falei, caracas, mas isso aqui eu fazia quando eu comecei e eu tô numa escola tradicional de Tai Chi que eles estimulam os alunos, sobretudo crianças e jovens, a ganhar força, resistência, por meio de treinos como a gente fazia nos anos 90. E aí depois entravam os taulus e tal. Mas nos anos 90 também os treinos duravam 1 hora, por exemplo, igual hoje? Não. Era tipo uma tarde 2 inteira. horas. A aula regular tinha duração de 2 horas. 2 horas. Aí tinha sábado e domingo, tinha os treinos especiais, que aí era a tarde inteira. Eu lembro lá no Rinaldo que eu treinava sábado, tinha treino que começava 1 da tarde, 2 e terminava, sei lá, 5, 6. Fora a faxina. E você tinha que faxinar a academia, enfim, era todo... E hoje na China e Taiwan, existe treino assim menor, de 1 hora? Por exemplo, a dúvida é, existem academias mais igual a Shaw, por exemplo? Treinos de 1 hora, eu vou falar um pouco pelo Tai Chi, e até um pouco o que a gente viveu lá em Taiwan com o Mestre Shi. Mas as aulas do Mestre Shi, nenhuma durava 1 hora. Não. E os treinos lá na Vila Shen também, nenhum dura 1 hora. Mas é que o contexto da aula, pelo menos em Taiwan e China... ela é um pouco diferente, né? Porque assim, aqui a gente tem um formato de aula que é um bloco, é 1 hora. Sim. Então você vai sair do seu trabalho, você vai chegar lá na sua academia às 6 horas, você vai treinar das 6 às 7, 7 horas você vai tomar um banho e vai embora. Ou vai voltar para sua casa ou vai para faculdade. É isso daí, é isso que você enxerga. A visão que eu tenho de China e Taiwan, né? Que na verdade não é um bloco. Você vai chegar na academia, por exemplo, 8 horas da manhã, você vai sentar, vai bater um papo com seus colegas, vai tomar um chá... Cada um vai levantando, vai se aquecendo, vai fazendo um alongamento e depois de uma meia hora, 40 minutos, o mestre vai, pai, tá aí, formação. Aí começa a aula, pede um taulu. E aí pede um taulu, aí faz mais alguma coisa. Só que nesse contexto todo, que a gente chamaria de uma aula, já foi 1h30, 2 horas. Isso se no término, todo mundo pega as suas malinhas e vamos pra praça ali agora e treinar mais um pouco. Então é muito diferente assim, entendeu? Então... eu percebo que uma das diferenças muito grandes, que primeiro que, pelo menos falando especificamente da Academia do Mestre, não é que nem aqui que você tem quarta e sexta, você tem das 8 às 9, das 9 às 10, depois das 4 às 5, 6, 7, não tem isso. Então você vai treinar. Né? É um período de manhã. Então você vai chegar lá às 8 horas da manhã, você vai treinar das 8, sei lá, 10, 11 horas e foi embora. E depois você vai voltar à noite... 7, 8 horas e vai até 10 e pouco da noite. Então, são períodos que você tem. Mas isso aí é um pessoal assim... por exemplo, na Vila Shen o pessoal mora lá. Sim, tem alunos que moram lá. E treinam todos os dias. É isso que eu ia falar, para dar uma visão diferente. Só fazendo um paralelo com essa experiência que a gente teve em Taiwan, na escola do Mestre Shi, com a escola de Tai Chi. A escola de Tai Chi lá funciona... não parecido com o nosso esquema do Brasil, de hora em hora. Mas como a escola funciona em regime de internato, os alunos moram lá, começam os treinos 6 da manhã. 6h30 da manhã já tem meia hora ali de um treino de corrida,
um treino mais aeróbico, isso para todo mundo. Depois tem um café da manhã e depois recomeçam os treinos de Taolu. Isso vai até 8 da noite. Então é o dia inteiro de atividade. E nesse intervalo de 6:30 da manhã às 20 horas, eles vão treinando parte física, vão treinando exercícios com esses pezinhos mais roots aí, essas coisas mais irregulares, vão treinando a parte de condicionamento para luta e vão treinando os Taolus. Então, dentro desse período, diariamente, de segunda a sábado, esse é o ritmo da escola. Eu tenho 2 perguntas. Agora, só outra coisa. Aí, quando eu saio da Vila Shen e vou para Pequim, dentro de uma escola, enfim, que seria parecida com a nossa, mesmo assim, nas escolas em Pequim, as aulas não duram 1 hora. As aulas duram, a aula dura no mínimo 2 horas. Não é igual em Taiwan, um período inteiro, nem igual a Vila Shen, que é o dia inteiro. Mas são períodos mais longos. E tem essa dinâmica de você terminou o treino, faz um intervalo, sempre dentro das escolas. Tem aquelas mesonas enormes de chá. Então é muito comum você termina a aula, senta todo mundo ali para tomar um chá, para bater um papo. Dá uma sensação de que ou ninguém trabalha, ou todo mundo já trabalha, já está estabelecido com a sua profissão e consegue ter um horário super flexível. Parece que é meio futebol aqui, né? O cara jogou um futebol, vamos ali tomar churrascão, tomar uma. Mas isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, entendeu? Essa era uma das dúvidas, se o pessoal não trabalhava. A outra dúvida é, o pessoal, por exemplo, na Vila Shen, que é um internato, igual você disse, eles treinam com qual objetivo? Digo, de se tornar um mestre, abrir uma escola. Por exemplo, no Templo Shaolin, a vida deles é ali. Eles moram ali, né? Então é a filosofia deles que vai passar o resto da vida ali, em teoria, certo? Sim. Na Vila Shen tem isso também? Na Vila Shen tem alguns objetivos. O primeiro é uma escola de formação de instrutores, formação de professores de Tai Chi. Então, tem crianças que chegam lá com 5, 6 anos de idade e saem de lá com 18. Então, você imagina. O sistema de ensino na China é igual no Brasil? De ensino fundamental, ensino médio? Não, é um pouco diferente. Mas, por exemplo, na escola da Vila Shen... tem escola. É uma vila, né? Lá funciona uma escola de educação formal. Então, as crianças e os adolescentes, de manhã, vão para as salas de aula para ter educação formal. À tarde, no contraturno ao horário deles de escola, eles têm o conteúdo ao Tai Chi. É quase como se fosse o que a gente tem na escola técnica aqui. Uma escola técnica, só que não é para você ser mecânico. Você vai ser um professor ou um Shaolin de Tai Chi. Então, tem esse grande objetivo. Tem outros objetivos. Então, por exemplo, tem famílias que colocam a criança lá porque querem... A criança nasceu um pouco mais frágil do ponto de vista físico e quer dar um pouco mais de saúde e vitalidade. Então, tem esses casos. Tem casos de pais que não têm condição de criar o filho, não tem condição financeira de criar. Tem esse movimento também de colocar na escola, para a escola poder, além de dar educação, dar alimentação, dar o conteúdo do Tai Chi também. E é de graça? Para esses casos que não podem pagar, sim. Para os outros, não. Você paga... E aí tem uma coisa curiosa. Geralmente, eu não me lembro se em Taiwan era assim, Márcio, mas na China, geralmente você paga o ano inteiro. A cultura não é pagar no mês a mês. A cultura é... Bom, para você treinar aqui comigo durante um ano, custa 18 mil yuan, sei lá, renminbi. E aí você paga o ano inteiro. Você tem noção do preço, tipo, de uma unidade para você morar lá um ano, por exemplo? Mais ou menos. É uma coisa que custa 10 mil reais. Para morar ou para treinar? Não, para morar, assim, nesse esquema, assim, tipo... É que muda muito. Quero tirar um ano sabático e viver um ano lá, entendeu? Se é para um chinês, é um valor. Se é para estrangeiro, é xxxx. Justo. Mas para um estrangeiro... A gente tá falando, sei lá, de 10 mil reais ou de 200 mil reais? Para ficar um ano? É. Mais. Mais de 200 mil? Mais de 200 pau? Mais de 10 mil. Não. Mas eu quero saber só para ter uma noção, assim, entre uma coisa e outra. Para ficar um ano, se você vai fazer em regime de internato, eu não lembro mais, tá? Porque o período que eu fiquei mais longo, enfim, já faz aí 5 anos, mas mais ou menos aí uns $1.500 por mês. Dá 17 mil dólares o ano. Não 60, 70 pau.
Mas isso tudo... morando na escola, com as 3 refeições isso que eu ia inclusas perguntar. e com, Os sei lá, treinos também incluso. pelo menos 5, 6 horas de treino por dia. Claro que você, como estrangeiro, né? Bom, como chinês também, se você quiser dar uns migué no treino, você pode dar. Mas... Não é tipo um regime militar, né? Mas eu tem fico um- pensando, se você vai pra lá, pra isso, vai dar migué, não faz sentido. Não, mas né? às vezes você quer pegar uma semana e viajar pra algum lugar, né? Não, então, Conhecer. a escola para estrangeiro, isso é super permitido. Agora, para os alunos chineses que são regulares, nem pensar da migué. De jeito nenhum. Eu lembro que tinha situações que alguns alunos regulares iam no meu quarto lá na Vila Shen, no intervalo da aula da noite, antes de dormir. Bater papo? Para bater um papo, para comer, sei lá, tinha chocolate no meu quarto, tinha café, então ia lá uns 3, 4 e a gente ficava batendo um papo. O tratamento é diferenciado. Quando dava o horário, o toque de recolher lá para dormir, o Jiaolian desse aluno, porque tem essa dinâmica, cada Jiaolian cuida pelo menos de um grupo de 20 a 25 alunos. E a responsabilidade... Para quem não sabe, Jiaolian é o instrutor. E a responsabilidade desse instrutor é cuidar dessa turma, instruir essa turma e cuidar do horário de dormida e de acordar. Então, antes de fechar a porta do quarto, e geralmente são quartos coletivos, o Jiaolian faz uma checagem para ver se todo mundo estava lá. Ah, faltou o Gil e o Márcio. O Jiaolian vai lá no segundo andar do prédio e chama: Gil, Márcio. Aí Gil e Márcio estavam no meu quarto. E aí eles saíam todos assim, sorrateiramente, com baita medo de serem É o treino de repreendidos. invisibilidade, né? Aí saíam assim, ó. Ah, tá aí, tem que ir embora, tem que ir embora. Aí saíam correndo, enfim. Então, é muito severo. Muito As regrado, regras assim. são muito rígidas. Entendi. Horário de começar a aula. Sempre tem intervalos entre uma aula e outra. E toca lá um sino. E aí, quem está atrasado, o sino geralmente eles tocam umas 3 vezes. E aí eu já vi vários alunos, depois do terceiro toque, saindo desesperado, colocando a sapatilha, porque tinha que entrar informação antes do Shifu fazer o Jinli. Porque se ele atrasasse, ele ia sofrer um penalti ali. Ia ter E sofrer retaliações. E geralmente as represárias são castigos físicos, entendeu? É ficar meia hora no Mapu, ou ficar meia hora plantando bananeira. Então é sempre um castigo que vai E na mobilizar. frente de todo mundo. Geralmente na frente de todo Meia mundo. hora plantando bananeira impossível. E na Não, Ponlai? mas o que eu ia falar é o seguinte. Lá com o mestre, por exemplo, essa questão de pagamento, ela é bem diferente daqui. Primeiro que lá o mestre até falou pra gente, e eu vi lá, quanto mais avançado você é, certo? Quanto mais alto a técnica que você aprende, mais caro você paga. E na concepção do mestre não faz sentido aquele aluno que aprende uma técnica avançada, ele pagar a mesma coisa que um aluno que está aprendendo uma técnica bem iniciante, né? Até por ordem de importância da técnica. E ele até falou assim, é igual na faculdade. A pessoa que faz mestrado, pós-doc, pós-doutorado, ela nunca vai pagar igual ao que o cara está pagando num colegial, numa graduação comum, né? Então, quanto mais alto é o seu nível de intelecto, mais caro é o seu aporte ali naquilo. E no Kung Fu é igual. Então, o mestre cobra assim. E eu vou te falar que eu vi um aluno pagando lá mais ou menos uns 200, 250 dólares. Por aula? Não, acho que ele estava pagando por mês. Só que foi muito engraçado porque aquilo em dinheiro taiwanês... Meu, é muito dinheiro, assim. É um chablau de dinheiro. Não. Cara, eu vi assim, eu até me assustei, assim. E era engraçado que o mestre pega, assim, ele fica tudo com o dinheiro tudo... No bolso. Tudo no bolso, assim, né? Então, assim, isso é uma diferença muito grande, né? A gente tem uma questão com dinheiro aqui, que eu acho que o dinheiro é muito energia, né? E a gente tem uma questão com dinheiro até... um pouco de medo, né, de cobrar. Pô, Igor, olha, sua mensalidade venceu, medo de você achar ruim, né? E aí você faz um depósito, assim, manda o comprovante ali, ou você passa um cartão, né? Então a gente tem essa coisa. Pro chinês, não. Tipo, é hoje que você vai pagar? Né? Tipo isso, assim. Então, essa relação, primeiro, de pagamento e de dinheiro é muito diferente, assim. Muito diferente.
E muito Ô, tranquila Márcio. também, né? Não tem Sim, peso. sim, não sim, tem- não. O fato de ser diferente não significa que é ruim. Muito pelo contrário, eu acho até mais simples. Ô, Márcio, mas lá na escola do mestre não é regime de internato, né? Não, é tipo não, uma não. academia que as pessoas vão até lá, treinam Não. e vão embora. Na verdade, agora o mestre até tem uma placa lá na frente dizendo que ele chama de QG do Louva-a-Deus. É o quartel-general do Louva-a-Deus, né? O QG do Louva-a-Deus. Mas nem tinha nada antigamente. A primeira vez que eu fui lá, eu não sabia que lá tinha aula de Kung Fu Louva-a-Deus. Uhum. Nem sabia. Entendi. Acho que quando ele começou a vir aqui, ele começou a ver a importância de ter uma placa. Então, depois, na segunda vez que eu fui lá, estava escrito na placa Cristais do Brasil. Que o mestre é viciado em cristais. Então, tinha Cristais do Brasil, e aí Talan Chuan, alguma coisa Talan Chuan, né? Louva-a-Deus. E acho que depois ele pendurou, que ele ganhou aqueles sacos de café, mas uns que são grandões, assim, meio de pano. E aí depois ele pendurou um saco de café, assim, no Brasil, assim, para dizer que eles tomavam café, assim. Ô, Gil, mas assim, é claro que é individual de cada um, né? O desenvolvimento e o tempo que vai treinar para se tornar um mestre. Mas você consegue dizer, em média, quanto tempo que essas pessoas passam lá? Ou não tem isso, assim, de um programa estruturado, tipo, o nosso programa dura 3 anos, por exemplo. Ou você pode ficar, se você quiser, 20 anos lá e beleza, entendeu? Tem as duas coisas, Igor. Tem um programa estruturado lá na Vila Shen, que tem a educação formal, como eu disse antes, e tem os conteúdos ligados ao Tai Chi. Por exemplo, o meu Tachichon tá lá desde que ele tinha... Tachichon é meu irmão mais velho. Desde que ele tinha, sei lá, 12 anos Grande de irmão idade. mais velho. Hoje ele tem 35. E é uma das grandes referências da escola. É um dos instrutores, continua dando aula na mesma escola. Então entrou como um aprendiz, foi treinando, concluiu o seu estudo na educação formal lá dentro, e aí seguiu essa carreira do Tai Chi. Não, ele não veio para o Brasil. Não, para o Brasil não. Mais pertinho que ele veio foi Portugal. Brasil não, ainda não. Então não tem muito um tempo assim definido. O que tem é esse processo contínuo de formação. Agora, é bem desafiador. Se você pensar que todos os dias, o ano inteiro, você vai levantar 6 da manhã, começar um treino de corrida, e depois você vai fazer... Depois que, imagina assim, para um adolescente, ele terminou todos os taolus do sistema. Depois que ele terminou todos os taolus do sistema, ele vai treinar todos os dias, todos os taolus do sistema. Vai treinar facão, espada, vai treinar os taolus de mão, e depois vai ter os treinos de luta, Tuishou e Sanshou. Mas ele faz isso todos os dias, durante, pelo menos, se ele tem essa intenção de se tornar um Jiaolien, um instrutor, no mínimo uns 10 anos ele vai ficar lá. Agora você imagina, por 10 anos você ficar repetindo. Tem o sistema, o conteúdo de técnicas na família Shen não é tão extenso como no Louva-a-Deus. A gente tem, sei lá, uns 14, 15 taolus de mãos, mais uns 10, 12 de armas. Então, só pra gente ter comparação, Entendeu? o Louva-a-Deus... Louva-a-Deus você tem quantos de mão? Pelo menos assim. Falar só de Louva-a-Deus, cara... Não, o sistema que a gente não. aprende na Ponlai. Então, no na sistema Ponlai da Ponlai, hoje- você tem... Bom, só o mestre sabe 250 Só de mãos. de técnicas, de armas e mãos. O mestre sabe 250. Então, Mas hoje o nosso currículo o nosso Ponlai currículo da tem- Ponlai deve ter 60 técnicas, 50, De 60. mão, só de mãos. Não, mão e Lá, armas. mão e armas. Mão e armas. Então, o estímulo que eles recebem lá é por treinar isso repetidamente. E quanto mais você repete, mais você vai dando para o seu corpo as aberturas que a gente precisa, do ponto de vista de articulação, de músculo, fortalecendo. E aí tem os alunos que vão para a parte de luta mesmo. Quando eles entram lá, crianças e jovens, todos eles são estimulados a fazer luta. Alguns alunos mais velhos, chineses mais velhos, tem alguns chineses que vão para lá, desculpa, só para treinar taolu. E aí não treinam luta. Agora, os alunos regulares, todos eles, de criança a jovens, treinam a parte de luta. Ô, Gil, falando sobre voltando, né, ao nosso papo de hoje, sobre a diferença, uma coisa que sempre questionei
Mas no intuito até para entender melhor a prática, tudo que eu treinava, tecnicamente falando, as formas, quando a gente ia lutar, era simplesmente, não, agora na hora de lutar você vai fazer jab direto. Uhum. Eu falei assim, mas caramba, Gancho, eu não treino jab. jab direto. Quando eu treino uma técnica específica do Kung Fu, né? E por que na hora de lutar eu faço isso? Então eu sempre me perguntei. Então acho que uma das grandes diferenças que eu enxerguei no treino foi que na hora de lutar e na hora de fazer os exercícios, você vai fazer com o que você treina. E não uma coisa que é o que você não treina. Como fazer um jab direto. Uhum. E aí eu sempre me perguntei, por quê? Se o cara que treina boxe, ele vai treinar os seus básicos jab direto, no saco de pancada, numa manopla. Então, quando ele vai lutar, ele vai fazer o jab direto. E por que, então, que quando a gente treina louva-a-Deus, que eu faço o movimento, puxar, e na hora que eu vou lutar com alguém, eu não vou fazer isso com você. Então, isso foi uma coisa que eu sempre me perguntei, né, por que eu não faço assim? Então, uma grande diferença que eu vi nos treinos foi que na China, e falando especificamente em Taiwan, que toda a parte técnica que você aprende, você vai aprender o fundamento, a aplicação, para na hora que você for lutar, você realizar aqueles movimentos da técnica. Então, Encaixar os movimentos. você encaixar os movimentos da técnica, mas encaixar de uma maneira marcial. Não encaixar que agora eu vou lutar com você, eu vou ficar fazendo isso aqui na sua frente e fazendo isso daqui. Não, não é isso que eu estou falando. Inclusive, se vocês quiserem conhecer mais, vai lá na nossa escola para aprender. Né? Mas, então, eu acho que uma grande diferença dos treinos que a gente enxergou, inclusive foi isso que quando a gente fundou a Ponlai aqui, que eu acho que deu um grande viravolta, né, para os treinos, foi isso. É a parte da aplicação em si. Entendeu? É você aprender um determinado movimento, aprender para que serve. Então, esse tipo de conceito, eu acho que é uma diferença muito grande, assim. E fazendo um paralelo com isso que o Márcio trouxe, por exemplo, lá na... Acho que no Tai Chi também, né, Gil? Na Vila Shen, por exemplo, eles treinam muito os Taolus, mas eles treinam muito os Taolus, treinam muito essa prática com luvas, enfim, com aparador, com saco de pancada também, nessa perspectiva jab direto. Mas eles treinam bastante Tui Shou, que é uma prática em dupla de Tai Chi, e treinam San Shou, que seria uma luta meio livre, assim. Porque o Tui Shou ainda tem uma combinação, uma coisa combinadinha. O San Shou seria uma coisa mais livre. E aí, nesse momento que você treina o San Shou, é nesse momento que você vai tentar usar alguns princípios e alguns movimentos dos Taolus, de mãos. Lao Jai Lu, Ar Lu, enfim, tem bastante movimentação. O Márcio vai se lembrar disso quando o mestre veio a primeira vez que deu um treino de luta. A maneira que os Shaolins, os instrutores arremessavam na parte de usando o ombro, ou encaixando o quadril, enfim. Então, é um deslocamento do corpo do outro, tendo como base tudo aquilo que a gente usa o seu mestre, ele é muito famoso. Ah, sim. Ele é bem famoso. Na verdade, eu acho que o primeiro contato visual que nós tivemos com ele, o seu mestre foi por conta da parte de luta. Que é um impressionou, né? Que é um exímio lutador. Assim. Tem videozinho pra colocar aqui? Tem. Vai aparecer agora. E o grande lance é que não significa que você não pode treinar por chinelo, não é nada disso. E que você pode treinar Tai Chi ou Kung Fu sem lutar, você também pode. Sim, exatamente. Eu acho que o treino, né? Mas eu acho que a gente precisa entender bem o que é cada segmento, né? Então a gente pode colocar uma luva na mão e treinar San Shou, treinar Sandá, mas isso não é Talan Chuan, certo? Uhum. Como você pode só treinar uma forma e falar assim, Léo, legal, muito bom. Só que você só está treinando a forma, lembra disso. Você ainda não sabe para que serve. A aplicação disso. E tá tudo bem. Sim. Né? Então é importante a gente saber... Uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei era justamente entender por que eu estava fazendo tal movimento. Mundo, todo mundo mas isso é todo mundo. Isso é todo mundo. Inclusive, primeiro que eu acho que como foi difícil. E o Tai Chi também. E o louva-a-Deus é mais difícil ainda. O Shen, então, gente... Não, o estilo louva-a-Deus é muito difícil. E sabe quando virou uma chave pra mim? Quando eu comecei, talvez, a fazer Sandá, e aí virou uma chave que eu tava treinando Kung Fu, mas Kung Fu é uma luta. Então não é só um movimento pelo movimento, isso aqui é um soco. Sim, sabe a diferença? Sim. De ser só uma coreografia ou um movimento com um objetivo? Sim. Aí quando virou isso, eu comecei a entender onde que eu
precisava colocar mais força, ou mais agilidade, ou mais agressividade, para ter uma expressão daquele movimento que eu estava fazendo mais clara, né? Uhum. Não, e o mais importante é que assim, a gente não pode se prender à forma em si daquilo que eu estou te mostrando. Se eu falo para você, ó, esse movimento ele é um soco reto. Aí você fala assim, mas ele é reto onde? Não, um pouquinho mais para cima, ele é reto. Por que eu falo dessa forma? Para que você não se prenda. Porque se de repente eu falar para você assim, agora me soca, Igor, eu fizer assim, você, ixi, mas eu treinei na altura do nariz e o seu nariz abaixou. Uhum. E se eu falar, soca agora, eu subi, putz, mas eu treinei para baixo, o seu nariz subiu. Então se eu falar é no nariz, você vai se prender muito àquilo. E na hora de uma aplicação, na hora de uma luta, aquela pessoa não vai estar parada na sua frente. Mas para mim é o contrário. Como assim, é contrário? Se você falar, ó, tenta acertar o nariz dele, aí beleza, eu consigo ter uma referência. Se você fala, não, é só um soco reto, vai tá, mas onde que é para eu acertar? É na garganta, na boca, no nariz? Não, mas eu consigo entendi, mas o que eu tô visualizar querendo mais dizer fácil. é que a gente não deve se prender à forma em si. Ah, sim. Porque é um movimento em si, é uma forma em si, na hora da luta, na hora da aplicação, ele muda completamente a visão e a aplicabilidade E daquilo. outra, numa hora real ali, você vai socar e onde acertar. Isso, tá então, por no exemplo, lucro, se eu falo pra entendeu? você, Igor, você fala assim, olha, Igor, eu vou agora tentar acertar o seu nariz, certo? Uhum. Só que você é mais alto do que eu. Então, se eu treinar a minha vida inteira tentando acertar o seu nariz, e na hora que eu tiver que acertar você, eu perceber, putz, o Igor é mais alto, já era. Eu me prendi àquilo. O nariz foi só um exemplo. Na verdade, a arte marcial, a gente não deve se prender a uma forma em si, a um detalhe em si. Porque na hora da aplicação, se eu fizer a aplicação com você, é de um jeito. Uhum. Se eu aplicar alguém que é da minha altura, se eu pegar o instrutor Vitor, que ele é bem mais baixo do que você e bem mais magro, é outro esquema. É uma outra aplicação. Ô Márcio, sabe que eu lembrei de uma coisa? Só rapidinho, só pra... É porque um soco, é mais fácil você visualizar o que é um soco. E o objetivo do soco. Mas tem alguns movimentos, por exemplo, isso aqui, quando pegava e quebrava. Sim. Isso aqui eu fazia, mas eu não sabia para que era a aplicação, entendeu? Sim. Aí quando foi explicado, não, é que você pega o braço do cara e quebra e tal, ah, beleza. Então... Mas você sabe que aí tem um outro lance histórico disso. Hum. Quando você mostra um movimento, isso aqui, certo? E aí eu não falo para que é. Aí eu tô ensinando você, só que ele é um cara que tá assistindo a aula, certo? Só que eu mostrei para você. E aí você não sabe para que é e ele copiou isso. Mas ele não sabe a aplicação. Quando ele vai embora, eu chego para você e falo assim, Igor, esse movimento ele serve para você fazer isso, derrubar dessa forma, isso. Então, quando a gente não identifica para que serve o movimento, existe um segredo por trás da técnica, certo? E quando eu digo de segredo, não é que você vai arremessar alguém, não. Entendeu? Não é isso. Quando eu digo que é o segredo, é que determinados conteúdos, ele só é passado dentro daquela escola, dentro daquela família. Então, e por exemplo, de um tempo também, de então, maturidade marcial. Exatamente. Então, se você treina na minha escola, está comigo há muitos anos, você vai aprender as aplicações. E onde eu digo que é um conteúdo até meio histórico, porque eu não vou... Se você é um cara que está comigo há 1 ano e eu percebo que você é uma pessoa má, eu não vou passar o segredo da técnica para você. Então, antigamente, os mestres tinham isso. Eles escondiam muitas das aplicações, eles não ensinavam para qualquer para qualquer aluno. E principalmente se tivesse alguém de fora assistindo aquela aula ou filmando, aí que ele não ia ensinar nada para ninguém mesmo. Inclusive, nas primeiros treinos que a gente fez com o mestre Xi, ele falou, olha, se um dia vocês estiverem treinando isso aqui e alguém chegar, muda a técnica. Para de treinar esse movimento para que ninguém copie vocês, porque isso aqui é muito sério, eu aprendi com os meus mestres, eu estou ensinando para vocês porque é um movimento muito especial. Então, ele tem isso. Entendeu? Então, essa coisa de você, às vezes, não identificar um movimento para que serve, isso, às vezes, é até proposital. Sabe que no Tai Chi, quando a gente vai para seminário, acho que o Kung Fu é mais resolvido, assim, é mais explícito a aplicação dos movimentos. Porque, geralmente, você tem um Tao Lu e depois você tem um Tu Lien e, geralmente, os movimentos, né? Pelo menos com o Mestre Xi, essa foi uma das grandes maravilhas que a gente percebeu, que se encaixa. Então, você faz um Tao Lu aqui, depois você vai fazer o Tu Lien, exatamente. Você não tem que mudar a movimentação do Tao Lu. Então, isso ajuda bastante. No Tai Chi, a gente não tem um Tu Lien. E a gente tem aquela série de movimentos dentro da Lao Jai Lu, por exemplo, que você às vezes fica tentando entender, mas para que serve esse movimento e tudo mais. E é muito comum em seminários de Tai Chi
pedirem ou perguntarem para o Shifu, para que serve esse movimento? Para que serve? Aí ele mostra para que serve, mas teve uma vez que foi aqui no Brasil até que estavam perguntando sobre o Chin Kong Tao Tui, que é o segundo movimento da Lao Jai Lu. E aí um comentário que ele fez... Mostra aí o movimento para todo mundo ver. Levanta aí, mostra aí. Tem vídeo? Vai ter vídeo. A gente coloca um vídeo aqui, vai ter um vídeo. E aí o que ele disse vai na linha do que vocês falaram, que é, não adianta a gente se apegar tanto a cristalizar na nossa cabeça, ou engessar na nossa cabeça, a aplicação do movimento. Porque o adversário é diferente, e você vai ter que adaptar aquela aplicação, aquela funcionalidade do movimento ao adversário. Sim. Então, se você pegar vídeo de gente brigando, a briga em boteca é uma coisa mais desgovernada do mundo. O cara vem assim, né? O cara vem, é o famoso... de todo jeito. Chuva cearense. Por que tem esse nome? Coisas do Basílio, que é cearense, que atribuiu isso. E uma outra coisa também que a gente aprende muito com os mestres e que nas nossas idas para a China e para Taiwan, isso mudou bastante a nossa visão, que é treinar bastante os Taolus para que você vá trazendo para o teu corpo não só a movimentação, mas sobretudo a ginga que o movimento pede e no momento de luta você conseguir trazer isso para a luta. Então os Taolus ajudam e muito nessa dimensão da luta dentro do Tai Chi ou do Kung Fu. E tem uma outra coisa que vocês comentaram, que até me esqueci o que era agora. Idade. Caraca, meu. A idade aí. Sei lá, esqueci agora o que era. Inventa alguma coisa, então. Eu não sei se o Márcio passou por isso, mas quando eu voltei da Vila Shen, do período de 8 meses, primeiro que eu tinha treinado num jeito de fazer Tai Chi na China muito diferente de tudo que eu já tinha feito aqui no Brasil. Tanto da parte física, quanto dessa ideia da luta no Tai Chi, e com essa carga horária imensa. Então, quando eu voltei para cá, eu fiquei pensando, caracas, como é que eu vou estruturar uma aula de Tai Chi aqui no Brasil, conectado a essa linhagem, de maneira que as pessoas entendam e acolham esse jeito diferente de fazer Tai Chi. Talvez, não sei se você passou por isso, eu acho que não, porque foi um processo inverso, né? O mestre Xi veio para cá e a estruturação das aulas foi se dando a partir dos treinos dele, né? Exatamente. Para mim foi eu tive um período assim que eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aluno de Tai Chi para correr ou não? Na verdade, a primeira vez que o mestre Xi veio, ele foi embora, eu, virei a página do livro. Sim, sim. Agora a aula é assim, não tive nem... a marcha. Isso, foi foi muito simples, porque primeiro que eu achei animal, né? Assim, o jeito de treinar. Então foi muito simples, assim. Eu não tive nenhum problema de mudar tudo, assim. Agora ninguém mais corre, ninguém mais faz polichinelo. Não que a gente não faz, não, né? corre, ainda corre. Não, a gente faz, modo de dizer, né? Assim. Sim. Mas não faz parte de toda a aula, né? Sim, ganhou um outro contorno. Então, acho que assim, só pra gente identificar algumas diferenças que as pessoas já perguntaram, mas o treino é mais puxado ou o treino é mais pesado? Primeiro que eu acho que a gente aqui treina muito forte. A gente é bom de treino, assim. A gente... Se as pessoas estão dispostas a fazer um treino de 1h30, de 2 horas, ou até que seja de 1 hora, mas assim, as pessoas que vêm, elas treinam forte. Então, primeiro que eu acho que o nosso treino ele é forte, ele é um treino bom e a gente não deixa a desejar. Assim, é brasileiro mesmo, saca? Porque a gente acha que a gente vai chegar na China ou em Taiwan e vai ver os caras voando, né? E é mentira. Mas tem muita gente que voa. Não, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Mas eu acho que tem mais gente que dá migué do que gente boa. Isso eu tô falando porque treinando lá com o mestre, o pessoal esquece técnica, sabe? Então a gente chega lá e os caras até acham que, esses brasileiros... Eu falei, não é, meu, que aqui a gente é Corinthians, meu. A gente chega chegando, entendeu? Então acho que primeiro que eu acho que o nosso treino ele é muito semelhante hoje, ele é muito semelhante ao que o mestre Xi faz, né? Onde acho que a maior diferença mesmo é a duração da aula, o tempo da aula, né? E uma diferença muito grande que a aula em si ela é um pouco mais solta, no sentido de você... Lá então é mais solta, no sentido de você chega... É mais longa também. Toma um chá, treina seu uniforme,
Os homens, se quiser, tira a Treina sem camisa, camiseta. treina sem camiseta e tá tudo bem. E vamos treinar. Entendeu? E fora que a região e o tempo permite, tipo, olha, agora vamos sair daqui e vamos pra praça aqui do lado. Hoje pega 5 carros aí, vamos subir uma montanha e treinar na montanha. Então isso permite. Hoje, se você fizer... Hoje não tem como, né? Você pega um trânsito daqui de onde a gente tá até Santa Cecília, se tiver trânsito, a gente demora 1h30, que é 3 quilômetros. Dá pra ir treinar embaixo do minhocão ali. Entendeu? Então, assim, hoje a nossa região não permite isso. As pessoas nem têm tempo, porque a nossa vida é muito doida, assim. Né? Então, Agora, o Márcio, vou fazer um contraponto aí. O Márcio falou bastante de que o treino de Kung Fu não deixa a desejar, tá muito semelhante ao que é feito em Taiwan. Um contraponto a isso é o de Tai Chi, de fato, os alunos eles estão cada vez mais entendendo o estímulo do estilo Shen, que é mais rigoroso, estão entrando, estão se entregando, mas o jeito que eu dou o treino aqui ainda é muito distante do jeito que é feito na Vila Shen. Um dia que se aproxima um pouquinho do treino da Vila Shen, as aulas de sexta-feira, que eu dou às sextas-feiras, que tem duração de 2 horas. Aí a gente faz um pouco de treino aeróbico, um pouco de força, chutes, soco, enfim, é um treino um pouco mais, que eu até falo que é a moda Vila Shen, mas ainda tá distante, apesar de ter essa leitura que você teve de que os alunos não... Se eu der um estímulo lá, vamos fazer meia hora de postura da árvore, os alunos embarcam. Se eu der um estímulo de vamos fazer um pouco mais de exercício para aumentar tônus das pernas, os alunos vão. Mas ainda tem outros conteúdos que ainda não entraram na dinâmica aqui. Tem um outro lance também, que isso vai ter até o episódio sobre os tipos dos alunos, que a aula também ela é conduzida de acordo com o aluno está indo, né? Você percebe que o aluno está cansado, está com sono, não está curtindo muito, putz, não adianta, você pode dar cambalhota e flutuar ali que a aula não vai render. Se você percebe que o aluno está com pegada, quem está ministrando aquela aula vai com mais pegada e aí vira mais o treino Vila Shen. Né? Agora você percebe que o aluno, tipo, nossa, vou ter que correr, vou ter que... E tem o virtual, né? Vamos só botar esse... Tem isso também. Esse problema a mais, né? E no virtual é mais difícil também. Mas acho que é isso, né? Acho que são algumas percepções, algumas informações sobre as diferenças entre treinar aqui no Brasil e na China e em Taiwan. A gente não esgotou, a gente tinha um monte de coisa ainda para falar. Então, se vocês tiverem perguntas também, de repente a gente pode fazer um vídeo 2 até respondendo as perguntas. Tá bom? Alguns videozinhos aí, sim, né? Respondendo perguntas. Legal. Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, ativar os sininhos, as notificações. E mandar para todo mundo que você conhece. Isso, manda para geral, tá bom? Certo? Valeu, gente.